As cruzadas foi um processo de guerra entre o Islã e os cristãos na Idade Média. Teve muitas mortes para ambos os lados. Foi um movimento muito importante para o início do final da Idade Média, período também chamado pelos historiadores de Baixa Idade Média, que a história medieval era dividida em duas partes: Alta Idade Média, que é o início da Idade Média, até o século X, e do 11 ao 15 é Baixa Idade Média, que é esse período que a gente vai falar aqui hoje um pouco, que é as cruzadas, que é esse pontapé inicial para esse novo período na história medieval. Eu sou Fabiano, professor de História. Não esqueça de deixar o seu like aí, comentário, mandar para seus amigos, ajuda aí o canal. E para você ter mais conteúdo de qualidade, assim, de história, não esqueça de se inscrever também, ativar o sininho. As cruzadas, como eu estava mencionando, foi essa guerra santa chamada de também jihad pelos muçulmanos, e teve um motivo principalmente religioso, mas ele não é o único. Ela foi iniciada ali pelo Papa Urbano II. Ele convoca ali a comunidade cristã. O que unia a Europa medieval era o cristianismo, mesmo tendo divisão entre Oriente e Ocidente, formas diferentes de cristianismos. O Papa Urbano II conseguiu unificar essa galera para poder iniciar uma guerra contra os islâmicos. O primeiro motivo, como eu mencionei, foi a questão da religião. Tinha uma nova religião se expandindo, tinha uma nova religião crescendo, que era o Islã, o islamismo. Eu falo um pouco do Islã, se vocês quiserem eu faço um outro vídeo mais detalhado só sobre o Islã, mas eu faço um vídeo sobre as religiões do livro. Uma delas é o Islã. Então o Islã está se expandindo, ele cresce ali pelo norte da África, se origina ali no Oriente Médio com Maomé, com o profeta Maomé, e vai expandindo no norte da África, chega na Ásia, chega na Europa, ali na Península Ibérica, conhecido hoje como Portugal, Espanha, né? Esses países antes não eram países, na Idade Média não existia essa ideia de país, mas o Islã se expande muito durante o século VII e o século VIII, e aos poucos vai incomodando os cristãos. Vai chegando um ponto que eles conquistam terras que eram dos cristãos. Os cristãos começam a se revoltar com isso, começam a temer essa expansão de uma nova religião chamada Islã, e aí inicia essas cruzadas, principalmente por esse motivo religioso. Mas qual era o objetivo das cruzadas? O principal objetivo das cruzadas era reconquistar a Terra Santa, Jerusalém. Essa Terra Santa ainda hoje é palco de guerra entre as três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o Islã. Ela é um palco de grandes guerras porque essa região é considerada região sagrada pelas três religiões monoteístas, pelas três grandes religiões monoteístas. Então por isso sempre tem treta em Jerusalém. Então os cristãos queriam reconquistar Jerusalém e reconquistar as terras que o Islã acabou conquistando dos cristãos. E aí tem essas terras, por exemplo, a própria Jerusalém, tem também a Península Ibérica, que depois eles eventualmente conseguem conquistar. Mas as cruzadas é um processo longo e com ganhos e percas ao longo dos séculos. Aconteceu ali do século 11 ao 13, então foi bastante tempo. Ao todo foram 9 cruzadas oficiais. As 3 primeiras, os cristãos conseguem resultados positivos, reconquistam algumas terras. Em uma delas eles até conquistam de volta a Jerusalém, mas acabam perdendo de novo para o Islã. No meio do caminho, as cruzadas elas se perdem. Os cristãos chegam a atacar outros cristãos em outros momentos. Uma galera é excomungada, a igreja falava que eles perderiam a salvação. O próprio ideal de cruzada ele foi muito motivado pela Igreja Católica com os papas, porque eles falavam inclusive que o Papa emitiu uma bula dizendo que todo cristão que morresse nas cruzadas tentando salvar a cristandade, tentando impedir a expansão do Islã, eles ganhariam salvação. Então ele emitiu essa bula e muitos cristãos de fato acreditaram e foram. Talvez era o único motivo que eles poderiam acreditar nesse momento. As cruzadas também foram motivadas por motivos econômicos.
já tinha um crescimento ali muito grande dentro dos feudos, não cabia a população, tinha uma galera que já estava tendo que sair dos feudos. Os cristãos, eles precisavam de novas terras, precisavam de novos territórios, e aí as cruzadas foram um desses motivos também. E além, né, desse motivo populacional, o próprio comércio foi muito importante nesse momento. E é interessante pensar que esse comércio nas cruzadas ele influenciou muito para o fim do feudalismo, para o fim da Idade Média também, porque veio uma nova classe social, a burguesia, e o comércio árabe estava muito avançado em questão em comparação com o Ocidente nesse momento. E eles têm contato com essa cultura árabe, com esse comércio, começa a reabrir o comércio com o mar Mediterrâneo. Então as cruzadas elas motivadas também por essa questão econômica e acabou sendo uma grande das consequências das cruzadas foi principalmente esse crescimento dessa classe social chamada burguesia, esse início de um novo comércio na Idade Média. Então tem uma crise agora do feudalismo. Com as cruzadas também, o senhor feudal ele vai perdendo muito do seu poder, da sua força, e uma nova figura vai ganhando poder e força, que é financiado também pela burguesia, que é o rei. Então começa o início ali da monarquia absolutista. A gente pode perceber algumas características da monarquia absolutista no final das cruzadas já. A gente percebe também, com esse aumento do comércio, um maior crescimento das cidades, um maior crescimento cultural, porque está chegando muita cultura árabe, mas está chegando muita coisa dos árabes aqui no Ocidente também. Não foi simplesmente só guerra, eles lutavam entre eles, mas teve ali um comércio significativo. Tanto é que os algoritmos árabes chegam para a gente, esse algoritmo que a gente usa hoje, ele é propagado pelos árabes, não foi eles que criaram, mas eles propagaram esses algoritmos. Antes o cálculo era feito em algarismo romano, então era muito mais difícil calcular. Os árabes influenciam na ciência, na medicina, no próprio idioma. Então ali quando expulsam os árabes da Península Ibérica, que é a atual, como eu mencionei para vocês, a atual Portugal e Espanha, já tem ali a burguesia surgindo, eles começam a financiar o rei absolutista, começam a unificar as leis, unificar as questões de moeda, que era super importante para o início da Idade Média. Começa a surgir os países, que hoje a gente chama de país, né? Então começa a ter uma formação ali do que é o Portugal, do que é Espanha. Isso ajuda no comércio marítimo, isso ajuda inclusive na chegada dos europeus no continente americano, que impacta o mundo de uma forma nunca antes vista. Então as cruzadas, os desdobramentos da cruzada, ele vai muito além do que simplesmente essa guerra entre muçulmanos e cristãos. Depois da terceira cruzada foi simplesmente só fracasso pro lado dos cristãos em questão militar. Eles não conquistam o objetivo principal, que era Jerusalém, mas reconquistam outras terras que o Islã tinha conquistado, entre elas a Península Ibérica, como eu mencionei. Não esqueça de deixar o like, gente. Compartilhe aí para seus amigos. Espero que vocês tenham gostado.